Pais cristãos devem instruir os seus filhos no caminho em que devem andar. Deuteronômio 6 fala também que os pais devem ensinar os seus filhos sentado na mesa, levantando, deitando, andando no caminho. Essa responsabilidade dos pais na educação dos filhos não deve ser transferida para outras pessoas de jeito nenhum. E até mesmo quando pais vão usar o auxílio de outras pessoas, devem ter muito cuidado sobre isso. Não deve facilmente colocar esse trabalho na mão de outras pessoas. Então, no cumprimento desse dever, alguns materiais podem ser úteis para pais, o pai ou a mãe, na instrução das crianças. Eu quero apresentar a vocês aqui dois livros, dois livretos, livros simples. Eu quero apresentar a você aqui dois livros que são auxílios extraordinários para pais, pai ou mãe que estão trabalhando mais diretamente na instrução das crianças. O ABC de Deus para a Vida, um livro de Joel Bick e Reid Bosman. E o Evangelho para os Filhos da Aliança, também do Dr. Joel Bick. Eu quero falar primeiramente sobre esse primeiro livro, o ABC de Deus para a Vida. Nesse pequeno livro, o Dr. Joel Bick, ele apresenta 26 devocionais em ordem alfabética, um para cada letra do alfabeto, e tomando por base um versículo bíblico para cada um deles. Então, são devocionais simples que pais podem usar para trabalharem com seus filhos. Crianças pequenininhas, então, os próprios pais devem transmitir isso para eles. E as crianças maiores, que já têm condições de ler, podem ler e depois os pais, então, fazerem a supervisão sobre isso. No caso das crianças pequenininhas, então, o pai transmite esse devocional a partir do texto bíblico e vai fazendo aplicações e ajustes. Eu quero ler só o primeiro aqui, para vocês terem uma noção de como se desenvolve o trabalho nesse livro. Então, o primeiro devocional, letra A, aparta-te do mal e faz o bem, baseado em Salmo 37, versículo 27, a parte A. E diz assim: Deus nos dá bons mandamentos por bons motivos. Ele quer que nós o honremos e que vivamos com ele no céu. Neste versículo, Deus está nos dizendo para não fazermos coisas más. Coisas más são aquelas que Satanás, o maior inimigo de Deus, ama e que Deus odeia. Coisas que desobedecem à lei tão boa que Deus nos deu. Satanás gosta de tentar nos deixar tão ocupados que não lembraremos de Deus e esqueceremos de orar e falar com Ele. Satanás não tem que se esforçar tanto para conseguir isso, não é? Ele sabe que pode nos deixar muito ocupados com esportes, jogos, brinquedos novos e outras coisas. Assim podemos passar o dia inteiro sem pensar em Deus, o nosso Criador. O nosso Criador que está sempre pronto para ouvir quando oramos e falamos com Ele. Satanás ficará muito contente se deitarmos em nossas camas à noite e não tivermos orado durante todo o dia. Ele tem medo de que nós venhamos, talvez, a pedir a Deus por um novo coração e também por fé para confiarmos somente em Jesus Cristo para a nossa salvação. Satanás sabe que se tivermos um novo coração, nós iremos para o céu quando morrermos. E então ele nos perderá como seus prisioneiros. E então ele termina com uma exortação. Separe então um tempo durante o dia para orar a Deus e peça a Ele que o ajude a fazer o que é bom. Deus nunca dorme, Ele está sempre esperando pelas suas orações. Então, pais, como eu e minha esposa, sempre usamos esse tipo de material para aplicar no estudo das nossas filhas pequenas. O segundo livro, o Evangelho para os Filhos da Aliança, tem mais ou menos a mesma abordagem, são devocionais fáceis de serem aplicados para as crianças, mas ao invés de seguir essa ordem alfabética, então tem alguns temas aqui, eu quero ler para você aqui, alguns dos temas que estão sendo abordados nesse pequeno livro. Quem é Deus e como Ele é, a seriedade do pecado, a doutrina do inferno, a necessidade de nascer de novo, os 10 mandamentos, o caminho da salvação em Jesus Cristo,
a necessidade de fé salvadora, a plenitude de Jesus Cristo e uma cosmovisão cristã, os frutos da ansiedade e a alegria do céu. São temas que facilmente podem ser abordados, porque o Dr. Bick facilita o trabalho dos pais apresentando uma abordagem simples, que facilmente os pais podem aplicar na instrução dos seus filhos. Então eu espero que você se sinta encorajado a dedicar realmente tempo para suas crianças em casa, lendo com elas, instruindo, catequizando-os, porque os nossos filhos, assim como nós, também são pecadores e, como nós, eles também precisam da palavra de Deus. Então, que você possa realmente dedicar tempo para promover a palavra de Deus no coração dos seus pequenos filhinhos.